de certa forma, assim, eu pensei um pouco nesse espectro que existe entre os trabalhos, não só geracional, mas assistindo o teu vídeo, que é um vídeo que você fala do trabalho, que tem uma abordagem tão interior, de certa forma. Eu fiquei pensando muito nesse espectro que vai de uma interioridade a uma exterioridade. Né? Então, eu acho que o seu trabalho, Márcio, ele é muito focado tem uma certa objetividade, uma existência muito física, assim. Acho que a Ana está um pouco no meio disso, porque ao mesmo tempo trata de questões que são questões particulares da pintura, mas também traz uma abordagem mais narrativa, mais interior. E você com esse foco que é muito nessa coisa quase impalpável, né? Que emerge de uma possibilidade ou impossibilidade de relações humanas ali, né? Então eu queria que o Márcio começasse falando um pouco do projeto aqui, que também me surpreendeu de certa forma, porque acho que obviamente ele remete ao Sessão Diagonal, mas é bastante distinto de uma certa forma, assim. Acho que olhando as fotografias, quando eu vi no Instagram e tal, eu até achei que tinha uma proximidade maior com a Sessão. Tinha um dado ali que na fotografia dava essa impressão de ter esse momento de dúvida e tal, da percepção, né, da aproximação com o trabalho. Mas aqui não tem dúvida, né? É outra questão. Esse trabalho surgiu de uma... assim, o Rica já tinha me convidado para fazer um trabalho que usasse a piscina, né? Acho até porque tinha essa coisa do acúmulo de água ali e a gente sempre ficava olhando para a piscina. Toda vez que eu vinha aqui a gente ficava conversando, olhando para a piscina e vendo essa coisa cromática que tinha no Sessão Diagonal e como isso podia ser um elemento para ser usado nesse espaço. Então, acho que o trabalho quase que eu lembro que ele me mandava às vezes fotos de como a piscina estava, com água, e eu falava assim, o trabalho está pronto, não precisa fazer nenhum trabalho, né? A água já fazia uma construção de cor ali, né? Quando ela ficava com muito tempo de acúmulo, assim, ia mudando de cor, assim, tinha uma coisa interessante desse acúmulo da água parada na piscina vazia. Aí depois, eu fiquei quase pensando que esse trabalho não precisava existir, né? Eu nunca, desde o princípio, não queria também fazer uma versão do Sessão Diagonal, que é um trabalho meu de 2008, que ele é um trabalho muito mais controlado, ele tem uma coisa direta com a arquitetura, né? Que você muda, tem uma mudança de cor bem sutil de um espaço para o outro e cria uma espécie de ilusão, mas que é desfeita muito rápido, né? Tem essa coisa, eu estava falando com o Ilê agora há pouco, que o Sessão Diagonal, no começo, a minha intenção quando eu fiz esse trabalho era de criar um descompasso assim, na percepção da pessoa que estivesse naquele ambiente, sabe? A pessoa ter um caminhar do espaço livre, se ela criasse uma espécie de uma barreira que fosse facilmente rompida e que tivesse... Mas isso sem usar nenhuma tecnologia sofisticada, assim, com elementos muito simples, assim. Aqui, quando eu comecei a pensar esse trabalho, eu não queria que fosse uma transposição de Sessão Diagonal para a piscina, porque eu acho que ia ser uma coisa muito desnecessária, assim. E eu comecei a pensar nessa ideia dessa piscina vazia na casa, né, da água que vai acumulando, né, da água parada. E a minha ideia foi fazer esse acúmulo de água, como se estivesse reproduzindo essas camadas de decantação da água, assim, quando ela vai secando, né? Só que fazendo o lado ao contrário do que supostamente
naturalmente a água acumularia, que é na parte rasa da piscina. Então, acho que essa mesma... A parte escura embaixo. Exatamente. Acho que assim, o fato de você colocar o lado escuro para a parte onde seria o lado claro, tem a mesma intenção do seção diagonal, desse descompasso, assim, que você tem não tem a ilusão, mas você tem uma percepção de que tem um desequilíbrio de uma nível, coisa, né? uma desestabilização. Né? Então a ideia desse trabalho, acho que é isso, é criar uma relação de nivelamento que é estranha para o olho, assim, sabe? Você tem uma percepção, tem um ruído ali naquela primeira impressão do olhar para o trabalho, assim, não tinha nenhuma intenção de criar essa relação de ilusão. E daí, esse acúmulo de água que você manteve agora, foi um dado que veio depois, né? A gente pensou em fazer o trabalho nessa época, que é uma época mais seca, né, que chove menos, e aí aconteceu que esse inverno choveu pra caramba, né? E achei legal, porque eu acabei de pintar, fazer esse trabalho, e fui viajar, e nem estava aqui na abertura, então eu vi o trabalho antes de inaugurar, assim, né, para o público. E quando a água começou a acumular, eu não estava aqui, eles me mandavam foto também, assim, o Rica falava assim, quer que tira a água, esgota a piscina? Eu comecei a achar interessante, porque você tem essa relação da natureza mesmo, do acúmulo de água, né, que vai decantando, vai formando a mesma ideia, só que do lado certo, e aí a pintura fica fazendo esse contraponto, assim, eu achei interessante manter, assim. Isso também é uma coisa que eu decidi depois, assim, não era uma coisa planejada. Eu sabia, assim, que se chovesse, eu ia deixar a água, né. Foi uma coisa que foi acontecendo no decorrer do trabalho, assim. Mas eu achei interessante você ter a água, e aí você, acho que talvez, não sei, no meu ponto de vista, desestabiliza mais, assim, essa primeira percepção do nível da água, cria uma profundidade nos dois lados, assim, a princípio você não consegue perceber onde está a profundidade, o eixo. Eu ficava pensando muito também, no começo, dessa ideia do nível. Eu fiquei pensando muito assim no Piero Manzoni, por exemplo, que tem essa coisa simples de mudar a base e criar uma relação de você perceber um todo a partir de um elemento, né? Que você vira a base no mundo e aí você tem o mundo em cima da base, né? E aqui você tem um nível dentro da piscina torto e para você tentar corrigir isso, você teria que girar, sabe essa relação com o espaço, que a partir desse elemento que é a piscina, você fica pensando numa relação maior. Isso que é uma coisa que tem muitos outros trabalhos. Sim, né? sim. Tem. Por exemplo, eu lembrei agora do ponto lá da Bienal, que é essa ideia de que a gente opera com uma série de sistemas que são aceitos e aí, mas quando você traz isso para nesse caso você inverte, né? O modo como a gente lê a profundidade, né? No caso do ponto, você traz para uma escala real uma coisa que só existe num plano mental. Então tem em vários momentos eu acho que tem essa certa ideia de te colocar, né? Eu acho que o ponto, os dois estão lidando com representação, né? Então a representação da pintura, né, de profundidade, que você tem o claro e o escuro, né, que você tem sempre para representar a água com profundidade, você coloca o escuro, então é uma coisa da pintura. Dessas convenções, né? Essas convenções de pintura. E no ponto, estou falando mais de convenção de leitura de representação do espaço, né? do mapa e tal. Mas acho que
são, isso aparece em vários trabalhos. Eu acho que eu vou passar para a Ana, então, daí depois. E aí no fim a gente pode abrir para uma conversa. Então, Ana, eu acho que a gente podia falar um pouco especificamente dessa série, né? Assim, tem que na verdade são duas séries um pouco paralelas, mas que se relacionam, mas que são momentos diferentes, né? Então os retratos surgiram uns anos atrás, e os biomas, eu lembro de ter ido no seu ateliê no ano passado, quando você estava começando a experimentar com esses biomas. Mas você podia falar um pouco, eu acho que a história dos retratos também tem, né, tem toda essa história por trás de como isso começou, né, que é interessante. Bom, os retratos, se chama a série de retratos da Bia, né? São retratos da Bia, série. São todos uma mesma pessoa, né? E quando eu fiz, eu estava me preparando para fazer uma série de retratos em pintura e eu tinha pouco tempo e eu queria criar uma variedade muito grande de estilos e de possibilidades no retrato. Então eu percebi que o desenho me daria essa possibilidade, porque o desenho tem um tempo, uma velocidade mais rápida, né? Então eu fiz essa série toda para esse contexto, né? Mas o que eu pensei que eu queria falar aqui é que sempre que eu tenho que falar sobre o trabalho, eu fico um pouco pressionada, porque é como se eu tivesse que explicar um pouco o que é o trabalho e, de certa forma, fixar algum significado nele, né? E eu acho que eu me relaciono com o meu trabalho e também com muitos outros trabalhos, aceitando muito ambiguidades, ambivalências, pontos de vista às vezes até opostos que estão presentes no mesmo trabalho, né? Então eu fico um pouco angustiada, é meio uma fantasia, como se eu tivesse que dar uma resposta ao meu trabalho, porque se eu falar do processo, que são esses retratos, eu não acho que isso dá conta de fato falar deles, né? No meu caso específico, eu acho que alguns artistas têm uma pesquisa que ela vai se desenrolando para chegar no produto final, sei lá, que aí faz sentido esse processo ser desvendado para que acrescente alguma coisa para você entender aquele trabalho. Mas no meu caso, eu entendo que eu não sei se faz tanta diferença eu falar do processo assim, né? Então eu fiquei pensando, bom, o que eu vou falar então, né, sobre o meu trabalho, assim, porque eu não sei se é esse o ponto do processo, assim. Aí eu fiquei pensando que eu acho que os trabalhos, eles têm um significado que é muito, que eu acho que toda obra tem, assim, que é impermanente, né, no tempo e para cada pessoa que olha, né, é uma coisa que está em constante transformação, né. Aí eu fiquei pensando na Tarsila, porque teve a exposição da Tarsila no MASP, né, e eu fui dessa exposição e foi uma experiência com pintura muito boa, assim, uma exposição muito forte, eu acho, assim, né, que eu aprendi muita coisa ali também. E aí reforçou uma ideia que eu tenho, que assim, como que uma pintura, falando em pintura, mas pode isso se estender para tantas coisas, né, para a arte ou para a vida também, sei lá. Mas como que a pintura, ela, por exemplo, a pintura da Tarsila, ela tem vários paradoxos nela, né? Tem várias coisas. Por exemplo, a Tarsila ela é muito radical na linguagem, né? Até hoje eu acho ela é muito mais radical que o Leger, por exemplo, né? Que falam que você vê as cores, tem uns verdes muito estridentes, estranhos, né? Se você pensar que não existia televisão naquela época, aquilo é meio Cartoon Network, sei lá, é muito absurdo, o imaginário dela é maluco, né? Daqueles bichos, aqueles jeito de ser. E ao mesmo tempo você tem ali umas fazendas escravocratas, né? Que é o Brasil. Então, quanta coisa aquela imagem carrega, coisas até opostas em algum sentido, e está dentro dessa imagem,
dessa pintura, dessa imagem e tal, né? Então, eu fiquei pensando que interessante que é isso, né? Porque, claro que ela não tinha conta, não se dava conta de tudo isso, de todos esses aspectos que com a passagem do tempo e com a relação de cada um ao olhar, né, que se estabelece ali, né? Eu acho que não era uma coisa que ela dava conta de tudo isso, né? E tá lá no trabalho, né? E daí eu queria falar de uma pintura especial da exposição. Desculpa estar falando da Tarsila, devia estar falando do meu trabalho, mas eu vou depois falar um pouquinho mais do meu trabalho. Mas é só porque eu acho que esse é um gancho, assim, sobre certas coisas que eu acredito, assim. Daí uma pintura que nessa exposição me chamou muita atenção foi uma pintura que chama O Touro, da Tarsila, que é bem conhecida, vocês sabem, né? Então, essa pintura, esse dia que eu fui lá, essa pintura me pegou muito. E aí eu queria entender por que eu me emocionei ao olhar para essa pintura. De fato, eu quase chorei, assim, quando eu olhei para ela, assim. E aí, por que eu me emocionei, né? E aí eu comecei a pensar, porque você tá olhando um touro, né? Um boi da cara preta, né? O touro de frente naquela pintura. E ele olha para você, né? Você está encarando ele. Então tem essa interpretação até meio óbvia de você encarar os seus bichos, né? Encarar os seus medos, encarar seus aspectos, seus traços infantis, sei lá, tudo isso, que é um caráter que, enfim, tem a ver com psicanálise, isso tem a ver com que ali o touro vira um ser meio mitológico também, né? Até porque o espaço da pintura que ele tá é um espaço que você não identifica muito bem se poderia ser uma floresta ou se são colunas, meio colunas gregas de uma edificação que você não sabe o que é, ou poderia ser um labirinto e tal. Então, isso está muito claro nessa pintura, só que ao mesmo tempo o touro é, tipo, muito fofinho, né? Ele é, tipo, arredondadinho, daquele jeito da Tarsila, sabe? Ele é, tipo, tortinho, com um olho meio maior que o outro, assim. E aí foi isso que me emocionou nessa pintura, porque ao mesmo tempo que tinha esse caráter do mito, né, como uma função da gente entender fenômenos psíquicos ali, né, de encarar aquilo do medo, da vergonha, da criança, de qualquer coisa, ao mesmo tempo ele era fofinho. Quer dizer, são duas coisas que não deveriam, que estão juntas, e que por isso mesmo essa pintura me emocionou, porque eu acho que ela tinha coisas meio opostas dele. Até o seu trabalho também é um pouco falando, né, assim, essa coisa dessa ambivalência que eu acho que tem no trabalho de arte. O seu trabalho, de certa forma, você pôs fogo e água ali, né? É esse desejo, né, que a gente... No seu também, eu acho engraçado, quando a ilusão tá muito perfeita, a gente quer quebrar, quando ela não tá, a gente quer ver, né? Ela tem sempre Então, aí eu fiquei pensando nessas coisas todas aqui para falar, porque daí, para dizer que, assim, por exemplo, essa pintura do elefante aqui, eu interpreto a minha própria pintura com sentimentos, assim, às vezes até opostos, assim, às vezes eu acho essa pintura engraçada, eu acho que, bom, essa coisa do humor no meu trabalho, em tudo tem um pouco de humor, eu acho, no meu trabalho, né? Mas junto com outra coisa, também pensando nesses opostos e aceitando isso, né? Porque eu acho que às vezes parece um pouco autoritário, assim, que os discursos têm que determinar uma coisa, assim, sendo que eu acho que a arte é um lugar que a gente tem que lidar com essas, às vezes, duas coisas opostas convivendo no mesmo lugar, né? Então, mas em termos de pintura, por exemplo, porque então, você é uma artista que surgiu com uma nova geração de pintores, certo? Foi uma geração que marcou uma certa volta à pintura de uma geração jovem. Na nossa época, por exemplo, havia pouca pintura, né? Sim, total. Foi uma geração que, de certa forma, eu acho que de muitos jeitos diferentes, são abordagens muito distintas aí de cada um, mas de certa forma responde a uma história da pintura paulista, enfim, né? Tem uma retomada ali mas também não só uma retomada dos mesmos princípios, mas uma vontade de expandir também. Então, acho que no seu caso, especificamente, tem a coisa do humor,
que para mim está um pouco ligada também a uma quebra de certas convenções, de um certo tipo de pintura bem específico também. Sim, sim. Acho que eu não sigo assim uma tradição da pintura paulista tão claramente, mas eu aprendi muito com essas pessoas que vieram antes, assim, com certeza, assim, acho que... Mas eu acho que... Mas eu estava falando justamente para falar de pintura, que eu acho que a pintura é um lugar que justamente cabem coisas que, né, que, não sei definir, assim, mas, por exemplo, essa pintura do elefante, né, eu acho que ela é coisas opostas ao mesmo tempo, para mim, assim, por exemplo, às vezes eu acho ela meio mal pintada, às vezes eu acho ela bem pintada, e ela poderia ser as duas coisas, sabe? Às vezes eu acho ela engraçada, mas às vezes eu acho ela meio incômoda, e ela poderia ser também as duas coisas, porque ela cabe nos dois lugares, né? Ou ela é meio picassiana também, ou é um desenho de uma criança, meio um desenhão de canetinha. Quando eu fiz essa pintura, eu fiz para responder um pouco aos desenhos, que foi a primeira coisa que eu ia mostrar aqui. E eu queria que fosse um desenhão, né, como se fosse um desenho de canetinha de uma criança, só que grande, em óleo sobre linho, assim, sei lá. Então, mas assim, falando da coisa da pintura, eu acho muito estranho que a geração anterior não tinha. Eu acho um fenômeno. Não é que não tinha. Não, mas assim, eu não sei, eu não conheço. Que nome? Não conheço. Pra mim é tipo, não tinha mesmo, assim. Eu acho que teve um gap, assim, que é uma coisa estranha. Algum historiador aí um dia vai ter que entender isso aí. O momento de que a pintura foi para os outros campos, assim, né? Tentando resolver a pintura de uma outra maneira, né? Assim, sim, mas foi muito hegemônico, assim, né? Engraçado, né? E os biombos? Então, os biombos foi um processo que foi ficando no meu ateliê por um tempo, assim, né? Você viu um ano atrás, quando o Rica me chamou pra cá, eles não estavam prontos ainda e eles poderiam continuar mais 2 anos lá, porque tanta possibilidade, essa coisa de dobrar, ele é uma pintura, ele é um objeto, ele tá no espaço, ele é um anteparo para uma pintura e vai infinito, né? Então o Rica foi uma pessoa que falou, Ana, termina esses biombos aí. Já tá bom, vamos mostrar esses biombos. Eu falei, vamos. Você não chegou a mostrar, não? Eu cheguei a mostrar um biombo, que foi o primeiro biombo que eu fiz, que é um biombo tipo que tá na biblioteca, é um biombo que tem todo que eu comprei no Mercado Livre. Sim, é um objeto biombo, né? Esses eu mandei fazer são, né, mais simples, mas... esses outros, o primeiro que eu fiz, ficou pronto e também a gente mostrou na Galeria do Lago, lá no Rio. Também o Rica falou, vamos mostrar esse biombo, Ana. E esse biombo já estava pronto faz tempo, mas esses que eu fui fazer, eu fiquei muito tempo, assim. E aí eu acho que o biombo, ele, pra mim, ele é uma coisa que aceita tanto... Pensando nessa ideia de coisas opostas, tá? O biombo é um anteparo que aceita muitas coisas, né? Porque você pode fazer um lado de um jeito, outro de outro. Mais ainda que uma pintura que eu acho que pode ter 2 estados dentro de uma mesma pintura, acho que o biombo mais ainda, né? Porque você pode ter uma aba que é tipo grafite e a outra que é tipo um papel de parede francês. Pinturas em cima que podem ser outra coisa. Então ele, pra mim, ele é divertido, assim, de lidar, assim, porque como eu gosto de pensar nisso, assim, né, de ter essas aberturas, eu acho que esses biombos, eles são um prato cheio, assim, nesse sentido, assim. Por outro lado, eu demoro para terminar, porque eu demoro para decidir o que já tá pronto, mas eu acho que eles têm isso, assim. E só para falar uma coisa dos retratos, que eles são os retratos da Bia, de uma menina que fez assistência para mim, que na verdade eu chamei ela meio para posar também, assim. Mas na verdade eu acho que eles poderiam ser autorretratos também, porque eles... Tem uma coisa que tem hora que eu vejo que parece muito você eles têm isso, mas também eu acho que eles são mais do que um retrato de uma pessoa, eles são um estado. Sabe, eu penso neles como um estado, tipo assim, feliz, triste, angustiada. Cada um apresenta um estado de espírito, assim. E aí esses estados são meus também, mas aí eu fiquei pensando que
poderia ser o retrato de qualquer pessoa, entendeu? Na verdade, até de um homem velho, barbudo, se ele se identificar com esse lugar, né? Porque tantas vezes eu me identifiquei com o retrato do Rembrandt, sei lá, um retrato dele, por que não também? Não precisaria ser só... Então, e aí, voltando para a história da pintura, né? Quando a gente mostrou, por exemplo, os retratos lá em Londres, que era uma espécie, assim, uma coisa micro, uma espécie de brincadeira entre essa ideia de retrato e paisagem, né? Assim, essa ideia de explorar os gêneros. E eu acho que é uma coisa que acontece muito na sua pintura, né? O interesse pela própria ideia de pintura e meio uma espécie, talvez não seja a melhor palavra, mas de desrespeito a certas... Um desrespeito, mas também desrespeitar homenageando, né? Um desrespeito e uma homenagem, mas assim, essa ideia de que você transita muito também entre esses, te interessa, me parece, né? Esses gêneros da própria pintura, tem um pensamento ali sobre a pintura, né? Me interessa, e recentemente eu estou tendo cada vez mais consciência disso, assim, como isso é pertinente mesmo, assim, tipo, agora eu comecei a fazer umas naturezas mortas, eu falei, sei lá, eu entrei numas agora com esse, é tão clássico, né, é tão engessado, parece isso, mas como não é também, né, porque você pode tratar isso de tantos jeitos, né, como você faz diz muito, né, mais do que o que numa pintura, né, não é uma pintura de uma praia, pode ser, isso é infinito, né, assim. Porque a pintura já, eu acho que dentre todos os meios, é o meio que vem mais carregado, né, de uma o meio mais impuro, tradição. Mas ao mesmo tempo ele é o meio mais, que não é nada, porque já foi tanto tudo, né, tem pintura do Kossuth, sei lá, então assim, pintura é qualquer coisa, né, eu sempre brinco, eu acho engraçado que falar eu não gosto de pintura, porque é tipo falar eu não gosto de piano, sabe, é tipo uma coisa assim, do que você não gosta, porque não é qualquer coisa, né, pode ser, depende do uso que você faz e pra quê, né, não sei, do jeito que eu vejo, não sei se pode estar meio equivocado. Eu trouxe eu acabei de ler um livro do Nietzsche, que é Ecce Homo, e aí eu achei uma parte desse livro, que eu grifei o livro, e eu achei uma parte que eu achei muito boa, assim, pensando, eu usei para o meu trabalho, tudo bem que talvez eu esteja assim, usurpando um pouco o contexto aqui, mas é que eu achei esse parágrafo muito bom, assim, eu queria ler para vocês, tá? É sobre... Bom, vamos lá. Direi ao mesmo tempo uma palavra geral sobre minha arte do estilo. Porque nesse livro ele está falando de todos os trabalhos dele, né? Ele vai contando um pouco sobre cada obra dele. Tá? Daí ele fala: comunicar um estado, uma tensão interna de patos por meio de signos, incluído o tempo desses signos. Eis o sentido de todo estilo. Né, comunicar uma tensão interna, um pato. E considerando que a multiplicidade de estados interiores é em mim extraordinária, um pouco há em mim muitas possibilidades de estilo. Eu acho isso muito bonito, assim. A mais multifária arte do estilo do que um homem já dispôs. Bom é todo estilo que realmente comunica um estado interior, que não se equivoca nos signos, no tempo dos signos, nos gestos. Todas as leis do período são arte dos gestos. Nisso meu instinto é infalível. Bom estilo em si, pura estupidez, mero idealismo, algo assim como o belo em si, como o bom em si, como a coisa em si. Eu achei esse parágrafo um pouco, sei lá, pra mim é uma... Você me identifico, assim, nesse sentido, assim, que é explicar uma coisa pela forma só, sei lá, pensando nessa... Não, mas eu penso muito também nesse... Tem um certo retorno à pintura, eu acho que não só aqui, mas né, no nível mundial. Assim. E eu acho que
também por um outro lado, talvez aqui menos, porque a nossa tradição da pintura é um pouco diferente, mas é uma coisa que está acontecendo muito fora daqui, assim, entre as novas gerações, é uma nova geração de mulheres pintoras, né? Eu acho que aqui nem tanto, porque nossa, como eu disse, assim, a nossa história da arte é um pouco sui generis, mas existe esse movimento, assim. E eu acho que isso tem a ver também um pouco com o momento histórico da pintura, né? No sentido de daquilo mesmo que você estava falando, agora pode ser qualquer coisa. Acho que tem uma liberdade maior de transitar um pouco entre esses estilos. Eu não sei se tem tanta não, mas está sendo conquistada, porque eu acho que ainda é muito... Eu sinto às vezes uma cobrança, mas mudou o estilo, você mudou. Isso é uma coisa que rola bastante, assim, principalmente em pintura, mais do que escultura, por exemplo, eu acho. É mais comum você ver escultores que fazem coisas, um dia um trabalho com folhas, outro dia com metal e outro dia com... É mais comum, Acho assim. que tem uma cobrança maior. Eu acho, assim, que é uma conquista também esse lugar, assim. Mas eu acho que para as gerações mais novas, cada vez mais, de fato, isso está acontecendo, assim. Mas eu acho que ainda é uma questão, assim. Talvez o que eu queria dizer é que a pintura era um domínio um pouco mais masculino, digamos, nesses grandes centros hegemônicos, né? Sim, sim. Tem mais, e acho que isso está mudando, assim, como isso vem outros estilos. Pode ser mesmo. Eu nunca tinha refletido assim desse ponto. Vamos passar a palavra para a Ana, então depois a gente consegue abrir. Ana, então, como eu te disse, eu estava assistindo hoje o vídeo, que é muito legal, eu recomendo para todo mundo que se interessar em saber mais sobre o trabalho da Ana. É um vídeo que você consegue explorar bem, eu acho, os trabalhos anteriores, dá para entender de onde vem o trabalho que está aqui, que é um pouco difícil de entender isoladamente, eu acho, assim, pelo menos para mim, que eu vim aqui durante a semana para ver a exposição, e eu entendi muito mais depois que eu assisti esse vídeo, porque você fala muito sobre a relação dele com o que você fez antes, e acho que tem uma sutileza ali que é legal, talvez você contextualizar um pouco. Não? Sim, é até curioso, acho que é um bom gancho isso que você falou sobre a coisa do estilo e a coisa que algumas pessoas que conhecem meu trabalho vieram aqui e falaram, nossa, mas é muito diferente do que você faz, tipo, não tem pessoas, não tem narrativa exatamente, não tem e assim, é meio ponto fora da curva, e eu fico muito pensando assim, né, sei lá, tipo, que curva é essa, né, que linha, que curva, né, que as coisas elas vão meio existindo, assim, mas tem algumas coisas também do que você falou, Ana, sobre o Estado, que eu acho que isso é uma coisa que me interessa muito, assim, acho que toda a minha pesquisa, eu venho do cinema, né, então eu não estudei artes visuais, assim, não tive essa formação e nem essa experimentação com materiais, tudo isso eu venho de estudar muito cinema e teatro e eu acho que o que me interessa assim, é muito um estado, sabe? A percepção que eu acho que é uma coisa muito sutil, assim, que quando esse estado acontece, assim, né, que pra mim isso tem muito a ver com parar o tempo, de alguma forma, tipo, situações que eu sinto que, caramba, tem alguma coisa acontecendo aqui, porque a minha percepção de tempo mudou completamente, tipo, em geral você só se dá conta disso quando passa também, que esse tempo parou. E eu acho que eu tenho feito muitos trabalhos de encontros entre pessoas e
principalmente encontros 1 a 1, e pesquisando muito sobre esses estados, assim, sobre esses, de uma certa forma, essa criação de uma atmosfera. E esse trabalho, ele, na verdade, o vídeo do fogo dessas brasas, ele é antigo, ele é de 2012, e agora que eu fui me lembrando até depois da nossa conversa no vídeo, que esse trabalho ele surgiu junto com um outro trabalho, que é o trabalho que eu vou dormir na casa das pessoas para ter conversas antes de dormir. Então tem um interesse assim meio de onde exatamente as coisas começam e as coisas acabam, e que tipo de... E aí, quando eu estava fazendo esse trabalho de conversar antes de dormir, eu estava numa residência e teve um dia que a gente fez uma fogueira, e aí a gente ficou ali conversando na fogueira, as pessoas, e depois uma hora eu fui completamente tomada, assim, pelas brasas. E eu fiquei olhando aquilo e falando, caramba, parece um cosmos, assim, parece um céu estrelado, parece... E ao mesmo tempo é a morte de alguma coisa, né? É a morte do fogo, assim, ele tá morrendo. E de alguma forma o que eu tava fazendo também eram essas conversas em que a gente tava morrendo, né? A gente tava morrendo para começar alguma outra coisa no dia seguinte. E aí eu filmei esse vídeo do fogo e fiquei muitos anos com ele, assim, num HD, e pensando que alguma hora, de algum jeito, eu queria lidar com ele. E aí, ano passado eu estava fazendo uma exposição, uma individual, que inclusive uma parte dela está agora na superfície, que a gente abriu na quinta. E todos os trabalhos lidavam com sonhos e com... tinha também um outro trabalho que era uma carta minha da minha mãe e da minha mãe para mim. Então, e aí eu comecei a pensar nesse fogo e pensar, nossa, como seria se esse fogo encontrasse a água? Assim, como que seria forjar esse encontro impossível, assim, né? Do fogo com a água. E aí eu fiz essa experiência e de alguma forma com o reflexo, né, que ele é projetado de cima numa superfície branca e o vidro reflete, então ele cria meio uma lanterna mágica, meio expande essa minha experiência do cosmos que eu tive, assim. E acho que ao mesmo tempo ele vai também para um outro lugar, que não necessariamente precisa ser o fogo e a água, ou precisa ser esse encontro impossível, mas de alguma forma ele também contém um estado ali, né? E uma coisa, sei lá, tem as chamazinhas meio tentando sobreviver ali, aqueles últimos respiros, assim. Então, sei lá, pra mim é doido, porque é uma estratégia bastante diferente, assim, do que a estratégia que eu costumo explorar, assim, porque todos os meus trabalhos, eles surgem muito dos encontros entre pessoas mesmo, e desse interesse na relação. Só que, por outro lado, ele também é um entre-estado, né? Ele também tem um interesse numa suspensão, assim, que é uma coisa que eu busco e que eu me interesso, assim, né? E acho que um certo desacelerar do tempo também, né?
diálogo com outros trabalhos. Eu não entendi se ele estava... porque aqui ele está num ambiente assim, completamente escuro, isolado, né? Na outra exposição ele estava junto com os outros trabalhos? Ele estava junto dos outros trabalhos, mas a exposição também era muito escura. E isso até, acho que é uma coisa, eu tenho muita dificuldade com o cubo branco, assim, com a luz branca, tudo isso, em geral, os meus trabalhos existem em espaços escuros mesmo. E ele tinha um cantinho para ele, mas tinham outras coisas acontecendo também. Mas eu sempre quis, assim, tipo, pensar, cara, como que seria trazer esse trabalho como que seria ele sozinho, sabe? E aí foi quando eu coloquei ele aqui no edital. Porque eu conhecia o espaço e eu sabia que era um espaço completamente escuro. E eu acho que, bem ou mal, com os outros trabalhos, ele ganhava mais narrativa, sabe? Ele, assim, imediatamente tinha uma conexão, a coisa do masculino e do feminino, né, da água e do fogo, e tava ali, sei lá, eu e a minha mãe, sabe? E esse outro trabalho que eram sonhos recorrentes de amigas minhas. Então tinha todo eu acho que ele ganhava uma certa narrativa pelo contexto que ele estava. E aqui eu fiquei muito feliz, assim, com mostrar ele aqui, porque eu acho que aqui ele fica num lugar meio que sobre esse estado, não sei, um certo transe, uma certa contemplação, né? E várias pessoas vieram me falar assim, nossa, são conexões neurais? Eu demorei para perceber o que era, quando eu não sabia nada assim desse trabalho, e eu entrei também, eu demorei para ver que era fogo, assim, que era uma brasa, assim, eu achei que era uma coisa meio de quase no começo computação gráfica, assim, uma animação com coisa que parecia sinapse também, assim, não vi que era fogo. Pois é. Tem um momento ali no iniciozinho que tem uma brasa, que fica mais evidente. Depois você começa a perceber, assim, com o tempo, eu entrei, assim, a primeira impressão, mas você começa a perceber que é fogo mesmo, né? Você vê a relação com a água, então fica claro assim, o trabalho. Mas a primeira olhada, assim, eu não vi que era fogo. Eu achei que era uma projeção em 3D, assim, sabe? Porque também várias coisas, né? Algumas pessoas não percebem que é um aquário, que tem água dentro mesmo, né? Eu acho que ele vira meio um objeto mágico, assim. E teve uma coisa muito curiosa que aconteceu na abertura, que quando eu vi, tinha um monte de gente sentada em roda, em volta do trabalho e conversando. E alguns amigos meus, outros não, assim, mas eu entrei na sala e tava essa situação das pessoas em roda. E depois várias pessoas vieram falar comigo assim, caramba, a gente teve umas conversas tão intensas em volta da fogueira, na roda, e aí pra mim isso foi uma volta muito louca, assim, porque e tipo, caramba, parecia que a gente estava em outro lugar, parecia que não era no Aurora, parecia que não era uma exposição, que tipo, a gente sentou e teve aquela epifania. E eu pensei, nossa, que loucura, assim, porque aí ele se conecta muito com os outros trabalhos, né? Com os trabalhos de conversar antes de dormir, ou esse trabalho de conversar antes de dormir, ele tem um desdobramento que é uma instalação totalmente escura, com colchões, e então as pessoas entram e podem dormir no espaço expositivo. Isso foi uma dúvida, né? Elas escutam as conversas nos fones, é isso? Elas escutam as conversas, o som é aberto. O som é aberto. E aí tem uma mixagem também. Mas elas entram dentro e escutam as conversas que você gravou. Exatamente.
dormindo com estranhos. Com desconhecidos, né? Estranhos. Mas é uma coisa que me interessa muito, assim, que é essa certa suspensão, sabe? Esses estados entre consciência. Exatamente. E aí quando me falaram da roda, dessa experiência da roda, eu falei, caramba, que loucura. Então, de alguma forma, ele trouxe pra aí também, né? E aí também, assim, um espaço escuro. De um outro jeito, né? Só sendo ele que é, né? Exatamente. Uma coisa muito sintética, na verdade, muito primordial, né? Fogo, Sim. E teve uma leitura engraçada também de uma pessoa que estava conversando sobre astrologia. E aí, eu sou leão com escorpião. E aí a pessoa saiu, a gente estava conversando sobre astrologia e saiu e falou, nossa, e o seu trabalho leão com escorpião, hein? Aí eu falei, caramba. E aí ele tinha todo enfim, uma pessoa que estuda astrologia e dizer especificamente por que ele era um leão com escorpião e não um Áries com escorpião, por exemplo, não outro fogo com água, mas é isso eu já não vou saber dizer, assim, mas... E eu achei curioso também, porque os nossos trabalhos são muito diferentes, mas de alguma forma tem a coisa da água, né? Acho que é esse estado entre Exatamente. duas supostas, como é que era que eu falando? Coisas em si. Algumas coisas em si. Às vezes há um espaço entre esses. Exatamente. Um espaço entre ou podendo ser as duas coisas ao mesmo tempo, ocupando o mesmo espaço. Que eu acho que é uma coisa que acontece nessa exposição sua especificamente, né, que é muito interessante, assim, que são tratamentos muito diferentes. Acho que no biombo isso fica bem evidente. O biombo, os desenhos e a pintura grande também, né? Eu estava pensando aqui nessa relação estava falando dos tamanhos, dos trabalhos, dos biombos, que esse trabalho do elefante, ele é uma pintura enorme, mas que é pequena, né? Um elefante. É muito engraçado, porque tem essa coisa íntima dos retratos, né, que são os tamanhos pequenos. E aí você vem para cá, o elefante ele ocupa um espaço de um jeito tão, né, de elefante, né, que ele tem as coisas desembolsadas dentro do espaço, e que ele muda a escala da pintura. Né, Se eu fizesse ele pequenininho, seria maior a pintura. E é um formato grande que fica pequeno, né, pela relação com a figura. Espremido.